E aí, pessoal, bom dia. Vocês estão sempre ligados no programa Adrenalina Esportiva, o programa de Todo Esporte. Agradecer a todos vocês que têm apoiado o programa, compartilhado, curtido. E hoje eu estou com o Matheus Alves, que é o treinador da Seleção Brasileira de Boxe. Veio pela primeira vez em Recife fazer um seminário e aproveitando essa oportunidade única. E vamos estar batendo um bate-papo aí, tirando algumas dúvidas com vocês. E ele vai estar falando, né, sobre o nosso boxe, o boxe pernambucano, o boxe no Brasil, como é que está toda essa situação, né, do nosso esporte. Como saiu também o nosso boxe nos Jogos Pan-Americanos, quais são as promessas que nós temos, as facilidades, as dificuldades e também os sucessos que o boxe vem trazendo aí no nosso Brasil, tá ok? Bom dia. Bom dia. Matheus, satisfação, prazer, né, ter pela primeira vez aqui em Recife, né? Exatamente. Então, vamos estar aí nesse bate-papo e que tem de importante aí, o que está acontecendo, o que é que vai rolar nesse seminário aqui está sendo realizado no Janga, né? No Janga aqui. Um prazer estar aqui em Recife, aqui em Janga. Primeira vez que eu venho a Pernambuco. Vamos realizar aqui um seminário de 2 dias, são 16 horas, onde nós vamos trabalhar a parte teórica e prática da metodologia de ensino do boxe, uma padronização que a Confederação Brasileira de Boxe vem buscando em metodologia de treinamento no Brasil inteiro. A gente já deu esse curso na região sul, já demos na região sudeste, vamos agora entrar na parte norte e nordeste. Então é um esforço muito grande para que a categoria de base venha sendo trabalhada da mesma maneira em todos os estados do Brasil. Qual é a mais importância disso aí, de ter essa unificação, né, essa metodologia única? Vai servir mais assim para competições internacionais, porque tem algumas federações que cada um tem uma metodologia, e isso dificulta às vezes o atleta quando chega, né, numa competição de grande porte internacional. A gente tem na Confederação Brasileira de Boxe uma equipe olímpica permanente. Então, o que seria isso? Todos os atletas da seleção brasileira, eles vivem na seleção, eles são contratados pela Confederação, e nós temos uma planificação de treino para esse atleta. Ele vira um atleta profissional vinculado à Confederação Brasileira, onde ele treina de janeiro a dezembro com a equipe olímpica. A metodologia integrada no Brasil inteiro é importante para que, quando esse atleta chegar a nível de seleção brasileira ou a nível de competições internacionais, ele já estar adaptado com essa metodologia utilizada na seleção brasileira, que é uma metodologia usada nas maiores potências do boxe mundial. A gente usa o mesmo sistema de trabalho que usa a Rússia, Cuba, Uzbequistão, Cazaquistão, que é uma metodologia de escola soviética cubana, de treinamento. Então, essas concepções de conceito, preparação física, periodização, essa que é a nossa ideia do trabalho. O Matheus, tem muita diferença de metodologia ou não? Está tendo muito trabalho assim de passar essas informações para os... Na verdade, o boxe no Brasil, ele não tem uma base de boxe competitiva. A nossa maior parte do boxe feito aqui no Brasil é o boxe de academia, o boxe de praticantes, né? Então, a nossa estrutura de boxe, na verdade, no Brasil, todas as academias de qualquer cidade brasileira tem uma sala de boxe. Tem saco de pancada, às vezes tem ringue. Porém, esse tipo de aula realizada é uma aula para grande público, uma aula para as pessoas que vão praticar o boxe como uma forma de atividade esportiva. E o nosso trabalho é realizar a metodologia de trabalho para boxe competitivo. Então a gente está reforçando muito os projetos sociais que trabalham para captação e desenvolvimento de atletas, porque existe uma diferença muito grande entre uma aula de boxe para praticante e uma aula de boxe para um atleta. Então a concepção desses cursos é nós identificarmos realmente qual tipo de trabalho se faz para boxe de academia, para boxe de aula, para o cara que é advogado e quer treinar, fazer como atividade física, e como é a concepção de ensino numa aula que é focada para descobrir atletas e para treinar atletas. Porque a gente não pode dizer que o mesmo tipo de aula que é para um cara praticante, que é um médico, um advogado, que vai no final do dia fazer um exercício, igual um atleta que vai disputar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, agora que, por exemplo, tem no final do ano. Então, são concepções de aula diferentes. Mandar até um abraço aí para a Carol Naka, não sei se você chegou a conhecer a Carol,
boxeadora daqui, e ela tinha falado isso quando ela foi no programa, a dificuldade que se tem de procurar, de ter adversário para competir, porque como você falou agora, a maioria dos praticantes, né, de artes marciais, muitos, né, principalmente do boxe, eles vão procurar assim, para ter uma qualidade de vida, para ter um condicionamento físico, eles não vão treinar para ser um atleta de alto rendimento, para ser competitivo. Né? E às vezes a pessoa tem até o talento para isso, mas não consegue desenvolver porque não tem um treinamento específico para ele, e ele fica só naquela academia, e às vezes a gente chega a perder até bons atletas que podem estar disputando aí campeonatos mundiais, Olimpíadas, tudo isso. Aí nós vamos entrar na questão até que a gente conversou um pouco antes. Primeiramente, a Carol, uma menina aqui de Recife, ela vai fazer parte agora nesse mês de setembro de uma base nacional de treinamento que nós vamos realizar com o feminino. Vão ser 20 atletas do Brasil inteiro que vão trabalhar durante 15 dias integradas para a gente analisar rendimento, possibilidades de convocações para o ano que vem. A Carol vai fazer parte desse grupo. A gente estava conversando sobre essa questão realmente. O boxe não, o esporte olímpico brasileiro, de forma geral, não só o boxe, nós temos hoje uma estrutura positiva, uma estrutura boa no topo. Os atletas que já estão competindo a nível pan-americano. Nós temos uma dificuldade hoje em diversos esportes de como manter esse grupo jovem de 15, 16, 17, 18 anos que não está vinculado ainda a um clube e que não está vinculado a uma confederação, como manter esse atleta, como pagar esse atleta, como manter o treinamento, as viagens. Isso é um problema do Brasil, de todas as modalidades, não só do boxe. Então, realmente é uma forma que nós teríamos que buscar com nossos governantes, essa estrutura de estruturar o esporte olímpico em forma da base. Hoje, o Comitê Olímpico faz um trabalho muito positivo, então os atletas hoje do topo, eles têm a estrutura necessária. O grande problema hoje é o pessoal que está nas suas cidades, nos seus estados, como se manter, como receber uma verba. Então isso é uma coisa que nós deveríamos muito, a sociedade de forma geral, se unir e tentar encontrar uma solução, porque nós realmente às vezes perdemos grandes talentos por causa disso. Eu sempre digo, nós temos grandes talentos, dentro de Pernambuco, né, falando só em geral dentro de Pernambuco, temos atletas de alto rendimento, atletas muito capacitados, que têm trazido nome para o estado, tudinho, mas infelizmente não tem esse reconhecimento, não tem esse investimento que deveria ter, tanto do governo como da iniciativa privada. Né? Então, nós temos 2 meninos de Pernambuco até, do projeto social do professor Sebastião, que é de Petrolina, que é o João Vitor, categoria 91 quilos, que ele é juvenil, ele está em São Paulo, por exemplo, ele não está em Pernambuco, ele está em São Paulo, que é onde ele tem mais competições, onde ele tem outros clubes para lutar, onde tem mais visibilidade. Esse menino já fez parte de 2 bases de treinamento da seleção, ele foi lutar numa competição internacional esse ano, na Sérvia. Tem o Ícaro também, que é um pernambucano, também do mesmo projeto, que é o projeto Fora de Campeões, do professor Sebastião, que também está em São Paulo. Então, realmente isso que nós estamos falando. Às vezes o cara tem que sair da sua cidade para buscar o seu espaço. Então é uma situação que não é tão fácil. Nós estamos aí com as pessoas já ligadas aí no Adrenalina Esportiva, João Álvaro, Maria do Carmo, Andréa, e estamos aí com o Mohamed, que lá do Oriente, do Egito, que tem acompanhado o programa Adrenalina Esportiva. Um grande abraço para o pessoal aí, todos ligados também no Instagram. Obrigado a vocês pelo estar ligado conosco. Então, aproveita a oportunidade de estar aí, convide seus amigos para estar ouvindo esse bate-papo aqui com o Matheus Alves, né? Treinador da Seleção Brasileira de Boxe, passando importância muito importante, muito relevantes para procurar melhorar a qualidade do nosso esporte dentro do nosso estado e no Brasil em si, né? Então, nós estávamos falando sobre a questão dos atletas terem que sair de suas cidades, terem que buscar novos caminhos, em virtude da falta, às vezes, de adversários, falta de uma estrutura de campeonatos estaduais mais fortes. Isso, na verdade, não é só do boxe, né? Tu está acompanhando muito bem os esportes olímpicos, é uma realidade isso de vários esportes. Então, nós temos, na verdade, 2 tipos de políticas esportivas no mundo que dão certo. Existe uma política que o governo assume todas as responsabilidades de desenvolver o esporte olímpico, que é uma escola soviética, uma escola russa, onde o governo tem autonomia geral e ele que influencia todo esse esporte olímpico, ou uma escola e uma política esportiva americana que está vinculado à educação. Então, nos Estados Unidos, nós não temos um controle do governo do esporte olímpico.
São as próprias escolas e universidades que têm um programa esportivo e eles têm as competições estaduais e nacionais vinculadas às escolas, desde o ensino médio até a universidade. E esses campeonatos são de muito alto nível, porque diversas escolas, tanto particulares quanto públicas, têm esses programas esportivos. Então, como eles fazem nos Estados Unidos? O atleta que é bom, ele tem a bolsa de estudo dessa escola, e aí ele tem a troca, ele compete pelo estudo, então ele consegue ter uma troca. Então ele recebe estadia, ele mora na escola às vezes normalmente, recebe alimentação, e ele vai competir por essa escola nos campeonatos estaduais e nacionais. Esse é o modelo americano. E o modelo russo, o modelo soviético, do Cazaquistão, Uzbequistão, é onde o governo tem uma autonomia geral sobre o esporte olímpico e ele que faz toda a estrutura. O problema no Brasil é que não é nenhum e nem outro. O Brasil ele tem uma parte vinculada ao governo, que não é total, e a parte vinculada às escolas praticamente não existe. Então, hoje em dia, se tu for falar em campeonato universitário, quem conhece hoje o campeonato universitário de esportes? Ninguém conhece. Tem aqui os campeonatos, teve há pouco tempo os Jogos Universitários, né, que tem, nós chamamos aqui o maior centro esportivo, nós aqui em Recife, que é o Centro Esportivo Santos Dumont. Está tendo os Jogos Escolares agora estaduais, está tendo o JEPs, né? Hoje começa atletismo, lá no Centro Esportivo Santos Dumont. Mas quando você fala... Podia ser maior, né? Podia ser, ter maior, não tem mais o público, não tem conhecimento, você não vê na mídia, porque a mídia é voltada mais só para futebol, você não vê essa representação, o pessoal indo atrás, correndo, valorizando. E isso dificulta, como você falou, né? Aí fica em cima do nem faz uma coisa, nem faz outra. Por isso que você vê, o Brasil saiu bom no PAN. Mas quando ele vai para o Mundial, que vai para as Olimpíadas, que entre os países da Europa, os Estados Unidos mesmo valendo com o time A dele, o Brasil vai lá para trás, né? Porque ele não tem esse investimento, essa valorização, né? Essa dedicação, ou faz assim, ou faz desse jeito. E também as escolas públicas, nós temos muitas escolas públicas e escola privada que tem condições, que já teve lá no meu programa um atleta, muito bem, atleta com pouco tempo de ginástica artística, já foi campeão brasileiro, campeão Norte-Nordeste, é da escola, leva o nome da escola e a escola não dá uma bolsa atleta a ela. Quer dizer, fora um incentivo, né? Ela está fazendo por amor, mas não tem um reconhecimento. Isso aí, às vezes, as pessoas abandonam a prática do esporte por falta desse apoio. A questão organizacional do esporte brasileiro é uma questão mais delicada que envolve a parte governamental, a parte de política esportiva do governo, de forma estadual, municipal ou federal. O Comitê Olímpico Brasileiro ele trabalha muito sério. Os jogos escolares que o Comitê Olímpico promove são jogos muito positivos, eles já fazem alguns anos que acontecem. A questão é que nós não temos difundido no Brasil a cultura esportiva vinculada às escolas, como você falou. As escolas públicas não têm programas esportivos, as próprias escolas particulares não têm programas esportivos. O programa esportivo que eu falo é bolsas para os atletas participarem dessa escola em troca do esporte e um calendário de competição estadual, nacional, esportivo, escolar. Isso não existe. Então, nós deveríamos levar um debate público sobre como trabalhar o esporte brasileiro a nível de governo. O Comitê Olímpico trabalha com verba pública. O Comitê Olímpico hoje do Brasil trabalha muito sério, nós somos agora no Pan-Americano segundo por equipe. O Brasil vinha sendo sempre terceiro por equipe nos últimos 3 Jogos Pan-Americanos, que foi Guadalajara, Toronto, foi Rio de Janeiro, Guadalajara e Toronto. Foram 3 jogos seguidos que o Brasil foi terceiro por equipe, ficou Estados Unidos, Cuba e Brasil. Cuba hoje já caiu para quinto e para sexto, o Brasil já subiu para segundo. O Brasil hoje, na América, realmente é uma potência esportiva, tá? Nós ficamos atrás realmente só dos Estados Unidos hoje na América, o que mostra uma evolução do trabalho olímpico brasileiro, mas ainda estamos longe do que deveria ser, pelo tamanho do Brasil, pela importância do Brasil, do que deveria ser o Brasil a nível olímpico na parte mundial. Realmente, quando a gente chega na parte olímpica, nós vamos nos encontrar com Rússia, com China, que são potências, são monstros esportivos olimpicamente falando. Aí nós temos ainda a França, a Alemanha, a Coreia do Sul, o Japão. Então aí o nível fica outro nível. É outro nível por questões de governo, por questões de investimento, por questão de estrutura olímpica, por diferença de cultura olímpica, porque existe uma diferença muito grande entre o que é cultura e o que é tradição esportiva.
A tradição é o quanto esse esporte ganha resultado internacional. Então, por exemplo, o futebol brasileiro tem tradição, porque sempre ganha alguma coisa. A cultura é o quanto se fala desse esporte, o quanto se pratica e o quanto tem de notícia midiática desse esporte. Então, o futebol é um esporte que no Brasil tem cultura e tem tradição, o futebol. Agora vamos ver outro esporte que tenha cultura e tradição. Por exemplo, o vôlei hoje pode ser considerado. O vôlei está crescendo muito, porque tem cultura. Todo mundo sabe a regra, todo mundo sabe que tem a Superliga. Agora eu te pergunto, o judô. Tá? O judô é um esporte de tradição. O judô tem 23 medalhas olímpicas na história brasileira. É um dos esportes mais vitoriosos. Agora, quem é que sabe a regra do judô? Sai na rua e pergunta, como se marca ponto no judô? O cara vai dizer, Ippon. Ippon todo mundo até conhece. E o resto? Quanto vale o yokai? Eu não sei muito bem as regras. Quanto vale de ponto? Não se tem cultura. Por exemplo, qual é a regra do boxe olímpico? Quem sabe? Quantos rounds são? Quantos minutos é o round? Qual é a diferença do boxe profissional e do boxe olímpico? Então, nós estamos falando que nós não temos cultura olímpica no país. Me diz uma escola que ensina Olimpíadas na aula de educação física. Não tem. A aula de educação física, não sei hoje, né, porque eu não pratico, mas no meu tempo é correr, pular, fazer aquele marinheiro, agachamento, aí ia bater uma bolinha ali, e hoje vai ser ficar doido para o dia que tivesse jogo de futebol, né? Pronto. Mas então é isso que a gente tem que lembrar. Nós não temos uma cultura olímpica no país. Então não é que não existe investimento. Investimento existe. Se tu for avaliar quanto se gastou no esporte olímpico de alto nível, se gastou uma fortuna. Então não é só questão de investir dinheiro. A questão é que no Brasil nós não temos uma cultura olímpica. Ninguém sabe o que é realmente os Jogos Olímpicos, quantas modalidades existem, quantas confederações olímpicas tem no Brasil, quantos esportes olímpicos, qual que é o esporte olímpico, qual não é o esporte olímpico. Isso é uma coisa que no Brasil nós não temos cultura. Nossa cultura aqui é uma cultura futebolística, não é uma cultura esportiva. E o esporte, irmão, do karatê, né, vamos dar um exemplo, passou a ser olímpico, todo mundo, karatê olímpico, começa a botar divulgando, né, depois já... Quando for no próximo ano das Olimpíadas, o karatê já não vai fazer mais parte da Olimpíada. E fica difícil isso porque você não, às vezes, desmotiva e as pessoas, como você falou, não têm o conhecimento. Você entra na academia para treinar, você está treinando arte marcial. Você vai treinar arte marcial para muita gente ali para estar só competindo. Ali, e muitos não têm regra. E também parte de arbitragem. A gente vê muito pessoal reclamando quando tem uma competição, a qualidade da arbitragem. Por quê? Eles não se investem, eles não se preocupam com isso, com esse seminário. Um seminário desse é aproveitado porque às vezes você vê, era para ser um grande seminário, muitas pessoas interessadas, mas às vezes a pessoa se acha que tem conhecimento. Né? E não tem, e não buscam, né? E não aproveitam as oportunidades. Quando eu digo, a oportunidade não é sempre, né? Toda época, né? Todo ano que a pessoa vai estar presente, né? Faz um seminário desse, né? Que é de muita importância, somente para os treinadores. O treinador, às vezes, não sabe nem o que está passando para o aluno. Só é socar, dar murro no saco, chutar, tudo isso, e não se aprofunda, né? Tem muita coisa por trás de tudo isso. Na verdade, deveria existir uma concepção, uma avaliação de reformulação até na parte da educação física. São questões muito para serem discutidas de forma global, com a parte de governo, mas o quanto que existe também mercado de trabalho, às vezes, para um treinador esportivo, né? A gente sabe que também não é fácil. Hoje, um treinador esportivo de qualquer modalidade, ele para conseguir retorno financeiro, para sustentar sua família, para ter uma vida de padrão positivo, a gente sabe que é muito complicado, porque a gente vai entrar naquela questão que a gente falou antes. Quem é que paga, qual é o clube que tem todas as modalidades olímpicas, onde são as competições, tudo é custo, né? Tudo é questão de custo. Então, às vezes, o treinador ele tem até intenção, às vezes não tem condições financeiras. Um seminário normalmente tem custo, é caro, a gente entende isso. Então, a gente vai entrar naquela questão sempre do Brasil, da política brasileira, de como é a educação, como é o esporte, porque, na verdade, não existe o esporte sem estar vinculado à educação, né? Nós deveríamos ter o esporte vinculado às escolas, às universidades. Essa aqui é uma grande verdade. O esporte e a educação, eles têm que conviver juntos. É o que eu falo, Matheus. Eu sempre falo no programa, né? Porque sempre tem pessoas novas entrando no programa, conhecendo o programa. Quando você investe no esporte, você não está investindo só no esporte, só para a pessoa ter uma ocupação, só para a pessoa ter um bom condicionamento físico ali, ter preparado, tudo. Não. Ele, quando investe no esporte, ele está investindo na educação,
ele está investindo na cultura, ele está investindo na segurança pública, ele está investindo na autoestima do atleta, está formando cidadãos através do esporte, porque o esporte às vezes não muda, né? Isso já é provado, né, cientificamente que as pessoas passam a ter a melhor qualidade de vida e também, principalmente crianças que vivem aí vulneráveis no mundo da droga, da prostituição. Eu vou te dar um exemplo que tu vai entender muito bem do que você está falando. Nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, de 2016, a equipe completa do boxe, que estava na seleção brasileira, eram provenientes de atletas de projeto social. Todos. Não existia um atleta na seleção brasileira que foi aos Jogos Olímpicos de Londres, aos Jogos Olímpicos do Rio, que veio proveniente de um clube privado ou de uma academia privada. Todos eles eram provenientes de projetos sociais. Projetos sociais esse que às vezes o treinador banca sozinho, ou ele tem um apoio pequeno de algumas pessoas da sua cidade, ou às vezes um apoio pequeno a nível estadual, municipal. Então, isso é realmente o que nós estávamos falando. Para onde iriam esses atletas, esses jovens que foram para a Olimpíada, se não tivesse sido esse projeto social? E se ele não fosse, estariam com certeza, né, provavelmente não sabia, e muitas pessoas também, né, estariam seguindo o caminho dele. E com ele como exemplo, como um atleta que se superou, conseguiu vencer aquelas dificuldades, aquela adversidade que tem na vida, ou droga, ou prostituição, ou criminalidade, começa as pessoas, outros, se espelhar. Não, fulano conseguiu, eu posso também. A importância dos projetos sociais é esse. Por isso que você fala, nós temos que estar dando apoio a projetos sociais, sempre convida as pessoas, você seja um padrinho, seja uma madrinha aí de um atleta desse, você vai fazer a diferença na vida dele, mas ele vai ser exemplo para mudar a vida de muitos, né? Então, a importância do investimento nos atletas, né? Principalmente atleta de base, nas crianças, nos adolescentes, que isso aí, na frente, é que você vai ver a redução do investimento na saúde, na parte da criminalidade. Porque eu digo assim, Matheus, se você tira uma pessoa que vai para a prática de um crime, deixar de ser, ninguém sabe quem vai ser essa pessoa, quantas vítimas você vai estar livrando na mão dessa pessoa? Né? Você vai estar tirando só ele, não, você está livrando várias pessoas de ser vítima dele. Né? Então tem que se pensar dessa maneira. Não é só tirar aquele, não. Muitas pessoas vão ser beneficiadas. Muitas pessoas, crianças, se ele for para o caminho da prostituição, crianças poderiam estar sendo aliciadas, muitas crianças vão deixar de ser. Muitas pessoas vão deixar de estar cometendo crime. Muitas pessoas vão ter de droga, porque ele poderia ser um traficante e estar levando drogas. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas. Isso é importante. Então a pessoa tem que rever seus conceitos, seus valores, para ver a importância que é você investir nas pessoas. As pessoas querem que o mundo seja melhor, mas não fazem nada. Exatamente. E, na verdade, é aquilo que a gente vinha falando antes, são políticas públicas, né, que não funcionam, porque hoje no Brasil nós dependemos de pessoas desenvolvendo projetos sociais, que seria, entre aspas, uma obrigação governamental, né, atender essas pessoas. Então, no Brasil, o boxe, por exemplo, ele tem toda a estrutura de categorias de base do boxe é realizada por técnicos que trabalham em projetos sociais. E não são projetos sociais que têm apoio, todos eles, de verba pública, de verba do governo. A grande parte desses projetos são feitos com o esforço desse treinador. Eu sempre falo em todas as entrevistas, já falei isso nos Jogos Olímpicos de Londres, já falei também nos Jogos do Rio, que eu sempre parabenizo os treinadores de boxe brasileiro, que são os caras que seguram esse esporte hoje no Brasil. São diversos treinadores em vários estados brasileiros que correm atrás de projeto social, que bancam, que conseguem passagem de ônibus, que conseguem alimentação, que sustentam esses meninos. Não é que eu digo sustentam financeiramente, sustentam a estrutura para esse menino treinar, até esse menino ser um atleta que vai ao Campeonato Brasileiro e inicia a ganhar seu Bolsa Atleta, que é um salário mínimo, e aí começa a percorrer o seu caminho até chegar no alto rendimento. Vem aí com várias pessoas de projetos sociais, dificuldade fazendo rifa, atrás de um, pedindo uma coisa ou outra, um ajuda um mês, aí outro mês não ajuda, o cara fica nessa correria correndo atrás, e ele cria aquele vínculo ali com aquela família,
e poderia ser até maior, mas ele não tem condições de receber mais as pessoas, porque não vai manter. Chega um momento que fica pesado. Fica pesado, ele não tem mais condições. Exatamente. E não tem ajuda. Então a dificuldade é grande. E você vê aquela criança ali querendo entrar, a pessoa que trabalha com essas coisas, com projetos sociais, né, voluntário, todas essas coisas, eu acho que parte do coração da pessoa, porque a pessoa, ele não está ali por um emprego, que ele fez um concurso, ele foi atrás de um emprego ali, vocação. Então, eu acho que lamenta muito não poder acolher aquela pessoa. Então, é um sofrimento muito grande. A pessoa passa aquele momento de não poder acolher e fazer alguma coisa. Eu acho que a pessoa nem dorme dele, e aquela criança, e agora? Ele veio e não poder recebê-lo. E onde é que ele vai estar? Será que ele está lá se prostituindo? Será que está vendendo droga? Que não tem condições de manter mais, de receber mais essa criança, ou adolescente, ou pessoa de terceira idade, seja quem for, que está procurando uma ajuda e através do esporte. Né? Exatamente, é aquilo que a gente vinha falando também sobre a questão de políticas públicas, né? A gente também depende de boas políticas públicas que insiram essa parte de esporte, educação, cultura, todos de uma maneira globalizada para que essas crianças possam ser atendidas em todos esses aspectos. As escolas públicas, infelizmente, no país, a gente sabe que estão um pouco defasadas, principalmente na relação esporte, né? Então, mas a gente vai lutando. Nós como Confederação Brasileira, nós fazemos algumas questões para ajudar. Por exemplo, o boxe é a única modalidade olímpica que faz um campeonato brasileiro sem cobrar R$1. A Confederação Brasileira paga hotel, alimentação e não cobra inscrição de nenhum atleta. Nós fazemos tudo pago pela Confederação. Então, no Campeonato Brasileiro de Boxe, a única coisa que o atleta precisa fazer é pagar sua passagem até o local do campeonato. Só isso que é o custo para o atleta. O resto a gente paga tudo. Nós somos a única modalidade olímpica que faz isso. Judô não faz, karatê não faz, taekwondo não faz, todos eles cobram. Cobra estadia, cobra alimentação, cobra inscrição. A gente não cobra inscrição de Campeonato Brasileiro, de nenhum atleta, de nenhuma federação. A federação inscreve de graça, porque a gente sabe que a realidade do atleta de boxe é atletas que estão vinculados a projetos sociais, estão tendo um custo para se autossustentar. Então a confederação faz isso de muito bom coração, faz isso com muito boa visão global do Brasil, de saber como é a realidade dessas pessoas. Seria injusto cobrar R$300 de inscrição de um atleta desse e cobrar a estadia desse cara num hotel. Então a confederação que usa verba pública para o esporte utiliza isso para que seus atletas possam vir lutar. Desde o ano de 2009, quando a confederação trocou a gestão e assumiu o presidente Mauro Silva, todos os campeonatos brasileiros são realizados em hotéis. Nenhum atleta nosso fica em alojamento, fica em lugar. Nós pagamos hotel para todos os atletas, técnicos, atletas e árbitros. Então isso é a parte que nós fazemos. Só que a confederação também não pode sustentar o boxe no Brasil inteiro, porque o nosso foco é a equipe olímpica que disputa Olimpíadas, disputa os Jogos Pan-Americanos e também o desenvolvimento dos campeonatos brasileiros. Então, é aquilo que a gente fala, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos ajudando esses atletas a poderem vir competir com o menor custo possível financeiro. E como a gente está falando, as federações já não recebem dinheiro do governo. E o boxe, né, como ser um esporte de luta, é diferente às vezes das outras artes marciais que nós temos. Judô, temos taekwondo, karatê, que elas ainda têm angariar algum recurso através dos exames, né, de faixa, porque tem a graduação. Né? No boxe não tem esse negócio Não, boxe não é tem, o praticante ou o atleta. não tem graduação. Né? E as federações de karatê, judô, taekwondo, muay thai, tem aquelas graduações. Então a pessoa começa a fazer exame. Então ali ainda se entra dinheiro, exame de faces, os campeonatos são feitos regionais, as federações fazem, os clubes, tudinho. Mas o boxe nem tem a verba do governo. Não, as federações estaduais elas até têm como pedir o recurso. O problema hoje é que é uma parte burocrática que nem todas as federações têm estrutura para fazer. Fazer um projeto hoje para te angariar verba pública não é uma coisa simples. Você tem que escrever o projeto,
no molde do projeto, apresentar o projeto na prefeitura e atrás da captação de verbas. Então isso não é tão simples. Muita documentação, muita coisa para depois ir atrás da empresa para tentar pegar. Mas aí nós estamos voltando àquele aspecto da política pública. Por que é tão complicado? Por que é tão burocrático para conseguir essa verba para as federações? Então, essa é uma discussão que a gente pode ficar 2 dias. Já para não pegar, né? Já dificulta tanto para só desistir. Então, como, sem ser no esporte, né? O cara usa o capião para ele provar que está ali. Menino, uma vez eu estava escutando. Fui resolver o negócio da justiça, estava lá escutando o cara dizendo isso, pedindo tanta coisa que o cara não tem condições, não. Tem coisa que o cara não tem nem como pegar. Mas um fato importante é que, assim, dentro das concepções que a gente entende que ainda existem diversos problemas, como a gente vinha falando da categoria de base, como manter esse atleta treinando, os custos, nós também temos que valorizar o que vem dando certo. Então, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro faz um trabalho sensacional nos últimos 20 anos, né? Os atletas de ponta hoje do Brasil têm estrutura, têm infraestrutura, conseguem treinar fora. Por exemplo, a seleção brasileira de boxe, a gente passa mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Então esses atletas têm toda a estrutura necessária para treinar, viagens internacionais, a gente compete no circuito europeu. Então, assim, tem coisas que funcionam. Porém, ainda existe muito a evoluir no esporte olímpico. Comparando com os outros países, né, de primeiro mundo, tem muito. Não está evoluindo. É engraçado, a pessoa não se copia, né? Por que não copia o que está dando certo, né? Na verdade, foge um pouco do. A questão brasileira, ela envolve muita parte política, a parte governamental, de leis. Então, não é um processo tão simples, né? Existe a Lei Pelé, que regulamenta o esporte. Então, são vários aspectos que deveriam ser revistos e isso foge um pouco de nós, né? Tem que ter uma participação da sociedade, pressionando os políticos, pressionando as pessoas que fazem essas leis, mas o caminho está, assim, eu vejo o esporte olímpico brasileiro já melhor do que há 20 anos atrás. Porém, nós precisamos ainda subir muitos degraus ainda. Essa Lei Pelé, ela foi melhor ou trouxe mais benefício ou não? A Lei Pelé ela é discutível, né? Existem pontos positivos, existem pontos que deveriam ser revistos, isso na minha opinião, né? Ela é uma lei que foi vinculada muito à gestão de clubes, e a gente sabe que o esporte olímpico no Brasil nem todos têm, por exemplo, o boxe, por exemplo, não está inserido nos clubes brasileiros. Por exemplo, nos clubes de futebol não tem um setor de boxe. Os grandes clubes como o Minas, como o Sojipa no Rio Grande do Sul, como o Pinheiros, esses clubes não têm equipe de boxe competitiva. Então, para a gente, uma regulamentação vinculada a clubes não é eficaz, porque foge da nossa realidade. Então, são coisas para se discutirem a longo prazo, a curto prazo, para tentar se resolver e fazer com que o esporte olímpico cada vez cresça mais. E vamos para lá, chegando já a hora aí do seminário, vamos falar aí um pouco aí sobre como é que está o nosso boxe. Então, nós vamos trabalhar, o boxe brasileiro vem firme, tá? Nós vemos com 4 medalhas olímpicas nos últimos 2 jogos, 3 em Londres, 1 ouro no Rio. Nós conquistamos 14 medalhas mundiais nos últimos 10 anos. O nosso trabalho está sendo muito bem feito, porém, nós ainda precisamos melhorar muito ainda o boxe a nível de base nos estados, melhorar ainda as competições estaduais, tentar fazer com que tenham recursos essas federações estaduais, que é a parte mais difícil, porque a confederação tem o recurso, que é o recurso da Lei PIVA, que é uma lei vinculada ao Comitê Olímpico, essa verba é passada para a confederação. O que nós temos que tentar fazer agora são maneiras que as federações estaduais consigam angariar mais recursos para que façam campeonatos estaduais de melhor nível e para que esses meninos consigam se sustentar antes de chegarem na idade de ser adulto. Porque se tem um menino talentoso de 15 anos que não tem salário para treinar, como ele vai ajudar a família? Como ele vai ter que, a família às vezes é pobre, como ele vai conseguir se manter treinando, indo para a escola, se não tem nenhum apoio? Então é isso que nós estamos tentando discutir com as federações, discutir com os treinadores, como captar recursos, como desenvolver mais a parte midiática do boxe nesses estados. Isso é um trabalho que está sendo feito já nos últimos 5 anos e em alguns estados a gente já vê uma melhora muito grande. Santa Catarina tem uma federação de boxe muito ativa, São Paulo tem uma federação de boxe muito ativa, o Rio Grande do Sul tem uma federação que faz evento todos os meses. Então a gente vê já alguns estados já desenvolvendo mais.
Você falou disso, é questão de condições financeiras dos atletas. Está falando com uma professora, ela tem um projeto de atletismo, de bocha, essas coisas, né? E um aluno não estava indo para as aulas, para os treinamentos. Ela foi atrás, foi procurar saber, o cara não estava indo porque não tinha roupa. Vê a que ponto chegou, né? Isso. São essas situações que a gente vem lutando para que não aconteçam mais, né? A gente sabe que nós somos um país rico, um país forte, e são situações que nós devemos tentar evitar e tentar o máximo de gente envolvida, buscando recursos, buscando projetos vinculados às prefeituras. Mas a gente sabe que é um trabalho árduo e que não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir resolver todas essas questões. Para a gente encerrando aí, e o seminário de hoje, quais são os temas que vão ser aí? Então, hoje nós vamos trabalhar, são 16 horas no fim de semana, tá? São 8 horas de teoria, 8 horas de prática, praticamente, dividido meio a meio. Onde nós vamos trabalhar a preparação técnica, física, nós vamos analisar as escolas de boxe russa, cubana, americana, quais são as diferenças nessas metodologias de ensino, fazer uma prática vinculada ao nível de competição. Esse é um curso voltado para os técnicos que querem trabalhar com atletas de competição. Então nós vamos mostrar como nós trabalhamos na equipe olímpica, como a gente faz o trabalho de resistência geral, como nós fazemos o trabalho de potência. Então vai ser um trabalho bem prático, mostrando para esses técnicos como nós fazemos, para que eles possam avaliar o que eles fazem hoje e ter essa troca de conhecimentos. Ok, pessoal. Então, vocês estão sempre ligados conosco aí na Adrenalina Esportiva. Espero que tenham gostado. Então, se curta aí, compartilhe, né? Faz aí o watch party aí, convida as pessoas para rever esses vídeos. E logo mais à tarde vou estar dar uma passadinha lá no Centro Esportivo Santos Dumont, que é o GEP, o Campeonato de Atletismo. Vou estar também voltando ao vivo com vocês com algumas provas, tá ok? Muito obrigado. Eu agradeço. Uma satisfação, um prazer, Matheus, terem conhecido e encontrado, aproveitar esse bate-papo. Está levando aí para os nossos internautas, as pessoas que estão sempre curtindo e acompanhando o programa Adrenalina Esportiva. Então, para todos aí, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Um forte abraço.